estaremos estudando a lição 8 da Revista dos Adultos, que a lição é Confessando e Abandonando o Pecado. Então, veremos mais um tema fundamental para a nossa jornada, né? Ou seja, nós não estamos isentos de pecar. Não podemos ocultar o pecado, não podemos encobri-lo. Devemos nos arrepender. Então, na nossa jornada, se a gente cair, tropeçar, falhar, né, o caminho para que a gente possa continuar é o arrependimento, é confessar e abandonar para alcançar a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar aqui, né, a respeito do exemplo de Davi, glórias a Deus, a respeito de Adão e Eva. Então, as consequências, né, que o pecado pode fazer quando praticamos e ocultamos, né? Quão terrível é, como o próprio Davi dizia, que seus ossos, né, se apodreciam, se envelheciam enquanto ele se calava, ou seja, enquanto ele não confessava o pecado. O texto oro diz: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Verdade prática: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas, né? Então nós estamos querendo preservar o caminho, continuar nesse caminho, né, de comunhão, né, de restauração com Deus. Para isso, né, toda vez que errarmos, devemos, né, nos arrepender e confessar, para que não desviemos nem para a esquerda nem para a direita, né, da nossa trajetória. Nosso alvo é o céu. Então a gente tem que se esforçar, não somos perfeitos, vamos falhar muitas vezes, mas podemos dar continuidade a partir do momento que essa comunhão com Deus é restaurada através da confissão dos nossos pecados. Os objetivos da nossa lição serão compreender o que significa a confissão do pecado, mostrar o perigo do pecado não confessado e compreender que a confissão de pecado é um caminho para a cura e a restauração. Esse Bíblia se encontra em Salmo 51, de 1 a 12, e 1 João 1, 8 a 10. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. 1 João 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Louvado seja Deus. Então, vamos falar desse tema tão importante que é a confissão do pecado. É algo que não está somente no Antigo Testamento, mas no Novo também, como a gente vê aqui nesse trecho da carta de 1 João, que fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Glórias a Deus. Então, toda vez que erramos, né, o correto é chegar ao teu Senhor Jesus para novamente lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Como fazemos isso? Nos arrependendo dos pecados. Aleluia, confessando e deixando para alcançar a misericórdia. Quando nós aceitamos a Cristo, nós já confessamos que éramos pecadores, o Senhor já perdoou o nosso pecado, nós somos mais esquecimento. Mas durante o caminho, a trajetória, a nossa jornada, nós não somos perfeitos para não errar mais. A gente vai errar, temos errado, quando podemos ocultar, quando podemos cobrir o nosso pecado nós mesmos e achar que Deus esqueceu, que Deus não viu. Nós devemos realmente confessar e nos arrepender do que erramos para que nós possamos novamente estar com as vestes limpas.
A introdução diz: atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado, por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nessa lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado com evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. 1 João 2,9 e também conforme Salmo 32,5. Então, achar que o pecado, né, é apenas uma fraqueza, algo que não aconteceu, deixa para lá. Não. É algo grave. Né? É errar o alvo, é sujar aquilo que era santo, aquilo que estava limpo. É necessário haver contrição, é necessário haver arrependimento, é necessário haver a confissão e o abandono do pecado. Então, só a si mesmo, né? Eu nasci assim, vou viver assim, não. A gente tem que estar todo o tempo buscando novidade de vida. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, eu não posso estar justificando meus comportamentos em relação ao meu velho homem. O velho homem tem que ser mortificado diariamente. E para isso eu tenho que me arrepender, confessar, abandonar, produzir o fruto digno de arrependimento. E se calar e ocultar, né, o pastor não viu, o pai, a mãe não viu, a esposa não viu, o marido não viu, mas tem alguém que está vendo, tem olhos como chão de fogo que sonda o nosso coração, que vai no profundo. Né? A gente ouve a palavra sonda, a gente lembra da Petrobras, né, que tem aquele maquinário que sonda ali a terra, vai até debaixo do mar para achar petróleo, para sondar ali os veios mais profundos. Imagine Deus, nossa alma, nosso coração, também Ele conhece que está lá oculto, está no recôndito da nossa alma, o Senhor conhece tudo. Então, podemos continuar a trajetória, né, se escondendo de Deus. Só preciso de Deus para caminhar durante ela. Preciso do Espírito Santo, da ajuda dele, então eu tenho que estar em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. O Salmo 32,5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Nesse salmo também, no verso 1, diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não engana. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão deste. Glórias a Deus. Então a gente percebe aqui o salmista, né, Davi, dizendo a sua condição enquanto ele não confessava. Glórias a Deus, porque veremos aqui no Salmo 51, que é o salmo que ele escreve após se arrepender, né, ele está confessando o seu pecado e pedindo que Deus, né, não tirasse dele a presença, né, o Espírito. Ele não pede para que Deus não tire a coroa, mas que não tirasse a presença do Espírito Santo, pois Davi entendia isso, que era mais importante a presença de Deus do que qualquer reino. Glórias a Deus. Mas ele se calou provavelmente quase um ano. Depois ele pecou, ele deliberou ali, planejou o assassinato de Urias, né? Outros morreram também por causa dessa atitude de Davi. E quando Natã vai confrontá-lo, né, já a criança havia nascido. Né? Natã disse: essa criança que nasceu vai adoecer. Então, quer dizer, ele ficou, no mínimo, né, uma gestação, no mínimo 9 meses, encobrindo o seu pecado. E esses 9 meses ou mais, ele sofreu, né? Diz aqui no Salmo. Enquanto ele se calava, os seus ossos se secaram, né? Como ele diz no verso 3, né? Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e meu humor se tornou em sequidão de estio. Então, enquanto ele calava, né, ele perdia a paz, perdia a graça, né? Provavelmente não conseguia mais louvar, né, porque ele era um homem sensível, um homem segundo o coração de Deus. E o pecado, quanto deve ter feito mal a ele, né? Claro que ele fez muito mal, mas ele não confessar, ele ia morrer, ele ia se destruir, né? Ele ia perder o que ele mais valorizava, que era o Espírito Santo de Deus, né? Ele tinha um exemplo de Saul.
Saul foi ungido, mas perdeu o Espírito Santo, perdeu a graça, né? Em vez do Espírito tinha um demônio. E Davi, com unção, que louvava a Deus, e o espírito imundo saía. Imagine Davi agora na mesma posição de Saul, e era para onde ele estava caminhando, né? Perder a presença. Como veremos na lição, né? Tudo que vamos plantar, ele vai colher. Embora Deus perdoou, ele pagou consequências caríssimas, né? Por causa dos seus pecados. Primeiro tópico é a confissão de pecado. Primeiro subtópico, definição. O verbo confessar, da palavra hebraica yadá, aparece como jogar, atirar, lançar. 1 Reis 8,33, que diz: quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem a ti nesta casa, né? Então, que é a oração de Salomão, dizendo que quando o povo pecasse, confessasse, para que Deus tivesse misericórdia, né? Depois Deus vai responder nessa oração, dizendo, conforme 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Passava por esse caminho, né, da confissão, né, do arrependimento, da humilhação e de se converterem, né? Glórias a Deus. Então, esse termo vai ser encontrado nessa referência, 1 Reis 8,33, yadá. Uma palavra que vem da raiz verbal de adá, que significa estender a mão. Esta palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber reconhecer. Então, confessar seria declarar, né? Para que as pessoas tomassem conhecimento. No caso, Deus, né? Quando o pecador, né, ele revela a Deus aquilo que ele fez, ele declara, né, ele confessa. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado. Salmo 32,5. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologel, que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homo, junto de pessoas reunidas, e de logos, do ato de falar. A palavra homologel ocorre 25 vezes no Novo Testamento, Mateus 7,23, Romanos 10,9 e 10, Tiago 5,16. E há um verbo grego importante para confessar, que é exhomologel, Mateus 3,6, que significa professar, reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, ou prometer-se com. Logo podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe, né? Então, por exemplo, confissão de fé, você vai declarar aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Louvado seja o nome, aquilo que você promete, né, obedecer. E confissão de pecado também é declarar o que você fez, né? Então, às vezes a gente quer falar para Deus, perdoe todos os meus pecados. Não, você errou em algo específico, peça perdão específico. Se você não sabe que você errou, ou você não errou, ou você ainda não se arrependeu. Então, é declarar aquilo que fez e pedir a misericórdia do Senhor e abandonar o pecado. Em Mateus 7,3 diz: então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Romanos 10,9, temos esse termo confessar. E a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, né? Então, esse confessar quer dizer declarar, né? Dizer que crê. Glórias a Deus. Agora em Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então temos esses termos do hebraico e do grego falando a respeito dessa ação tão necessária que é confessar. Segundo subtópico, a confissão bíblica do pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato, né? Então, como diz na oração, né, do Pai Nosso, né? Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, esse perdão, ele passa primeiro pela confissão. Como é que Deus vai me perdoar se eu não pedir perdão a Ele? Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus
ou contra o irmão. Importante ressaltar, porém, que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Como a gente vê em Neemias, né? Neemias confessando os pecados do seu povo, atribuindo a ele mesmo a culpa, para a partir dali, né, ele orar a Deus, pedir a direção de Deus para ir reconstruir os muros. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Né? Neemias puxa para si nessa responsabilidade, confessa os erros e pede perdão. A partir dali, Deus, uma vez restaurada a comunhão, abençoar novamente aquela nação, e Deus usou Neemias de forma tremenda. Terceiro subtópico, o símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecado, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo, Romanos 3, 10 a 12. Então, arrependimento sincero e em confissão busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, perdão. Então, há o símbolo no sentido que a gente vê no Antigo Testamento as pessoas rasgando suas vestes, jogando cinza sobre sua cabeça, mas o que Deus quer mesmo que nós rasguemos nosso coração. Glórias a Deus. E confiando na palavra, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O bom é que não erremos, o bom é que não pequemos, porque o pecado tem consequências. Davi pagou caro, mas se pecar, filhinho, se pecar, talvez que tenha um advogado. Então corra para Jesus e peça perdão e alcance o perdão garantido na palavra de Deus. Como Ele mesmo diz, é fiel e justo para perdoar, então Ele quer nos perdoar. Só que nós às vezes nos afastamos mais e mais, nos embolamos mais, ocultamos, e tudo isso custa caro. Assim que experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado, alcança a misericórdia de Deus. Provérbios 28, 13. Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Infelizmente hoje muitos estão na igreja, não se arrependeram nem na conversão. Não foram convertidos verdadeiramente, só ingressaram à igreja, mas sem se arrepender dos seus pecados, sem confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, sem confessar sua fé no que crê e no que vai obedecer. Está caminhando junto com a multidão, mas ainda falta nascer de novo. Mas quando o crente nasce de novo, quando o crente se arrependeu dos seus pecados, no momento que aceitou a Cristo, o pecado já é algo que incomoda. Ele vai continuar sendo imperfeito, vai falhar muitas vezes. Mas aquele pecado realmente é um erro de percurso, é algo que vai doer, como Davi dizia, os meus ossos secaram enquanto eu me calei. Então o crente realmente que nasceu de novo, ele não consegue mais carregar muito longe esse fardo. Ele vai querer deixar os pés de Cristo de novo, se lavar, se purificar e continuar a jornada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que nunca nasceu de novo, ele continua no pecado. Ele não é nascido de Deus. O que é nascido de Deus não vive no pecado. E o segundo tópico diz o perigo do pecado não confessado. Primeiro subtópico, os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28 e 13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. Como já falamos, não é só do Antigo Testamento, mas no Novo. Então, é algo necessário e urgente que nós vivamos assim. A Epístola de João corrobora com a necessidade de confessar o pecado e deixá-lo e alcançar o perdão. 1 João 1,9. Nós vamos querer se defender dizendo, não, nós estamos na graça, não estamos mais na lei. Mas a graça custou caro, a graça custou o sangue de Cristo. A graça requer que andemos nele, na presença de Deus, sejamos perfeitos. A graça requer que sigamos a paz e a santificação, sem a qual não veremos ao Senhor. Então, para isso, eu preciso realmente confessar meus pecados. Claro que eu não vou confessar um mediador humano, no sentido dele me perdoar ou dele me dar uma penitência, como acontece na questão da Igreja Católica. Você vai confessar ao padre e o padre diz, reze tantas Ave Maria,
outro Pai Nosso. Não, não é isso que a Bíblia diz. Quem pode perdoar é só um, Deus. A Bíblia diz confessar uns aos outros, mas no sentido de que, se eu pedir meu irmão, eu vou pedir perdão a ele. Mas se eu pequei contra Deus, Deus que vai me perdoar. Claro que eu preciso da ajuda do meu líder espiritual, quando eu estou com algum problema, estou sem direção, fiz alguma coisa errada, eu vou buscar orientação, vou buscar até mesmo uma disciplina, vou buscar um direcionamento da minha liderança. Mas o perdão só pode vir de Deus. Não existe mais mediador humano, não existe mais o sacerdote, a figura do sacerdote que vai levar para Deus e vai trazer de Deus para mim. O caminho já foi aberto, né? O véu já foi rasgado. Preciso confessar a Deus e alcançar a misericórdia, confessando e deixando. Então isso faz parte da graça, isso faz parte dessa nova realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não ficou no passado. O passado era a sombra do que eu ia precisar fazer hoje. Ou seja, para que se prestasse um culto na antiga aliança, o sacerdote tinha que se confessar, tinha que se arrepender, o povo, né? Então o inocente morria. Tudo isso mostrava que para mim apresentar um culto a Deus hoje tem que ser santo, tem que ser coração limpo, puro, espírito voluntário, que foram as coisas que Davi pediu. Em contrapartida, quem ignora a confissão do pecado, portanto, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Gênesis 3:8. Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus pecados, segundo Samuel, capítulo 11 e 12. Então, Adão e Eva se esconderam. Estavam se escondendo porque se sentiram culpados, não eram mais inocentes. E ainda a própria nudez, que eles achavam agora algo vergonhoso, e também se cobriram com folhas. Deus teve que matar um inocente, um animal ali já simbolizava que um justo, que um inocente ia morrer por causa do pecado. E faz veste, né? Cobre o pecado de Adão e Eva. Mas eles mesmo tentaram achar um caminho para eles. Mas não é o homem que consegue se justificar por si só. Precisa de Deus. Precisamos ir até ele, de perdão. Davi, na mesma forma, ficou 9 meses a 1 ano ocultando o seu pecado. Mas aquilo ali o enfraqueceu, ele perdeu o humor, perdeu a alegria, seus ossos envelheceram. E depois, quando ele confessa no Salmo 51, ele diz: faz-me ouvir júbilo de alegria para que goze os ossos que tu quebraste. Ele sentia assim, todo moído por causa dos seus erros, da consciência pesada do seu pecado, né? E Deus todo dia pesando a mão sobre ele para que ele se arrependesse. Então, mas demorou. Não foi, né? A gente vê num capítulo ele pecando, no outro capítulo ele já se arrependendo, não. De um capítulo para o outro demorou no mínimo uma gestação, que a criança nasceu e depois adoeceu, como Nathan disse, e a criança morreu. Então o que acontece? Não podemos fazer com esses exemplos de ocultar o pecado, pois a consequência é danosa, né? A consequência é terrível. Segundo subtópico, as consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e por isso recebeu sentenças devidas. Gênesis 3, 14 a 19. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Gênesis 3, 24. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para o mortal, diversas tensões no gênero humano e na natureza. Né? Então, a terra se tornou maldita por causa do homem, ou seja, a terra passou a produzir espinhos, abrolhos, o que era antes, né, fácil de produzir, agora ele ia ter dificuldade no trabalho, foi expulso do Éden, né? Então ele perdeu aquela comunhão que tinha ali toda a tarde, Deus falando com ele, né? E deixou de ser imortal para ser mortal, né? O pecado por um homem entrou a morte no mundo, como dizem Romanos. Assim sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. Romanos 5, 12 a 14. E, como diz o próprio Davi, né, em iniquidade foi formado, porque
ele já nasce com a natureza adâmica, né? Ele já nasce com pecado. Em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Glórias a Deus, já nasce pecador. Todos nós temos essa condição, por isso que a imagem e semelhança de Deus, que havia sido desfocada com o pecado de Adão e Eva, ele precisou restaurar com Cristo. Né? Por um homem entrou o pecado, mas por Cristo, segundo Adão, né? Ele vence a morte, vence o pecado. Ele nos restaura a comunhão com Deus. E não podemos perdê-la, não podemos ficar brincando com o pecado e correr o risco, né, de morrermos em pecado ou de Jesus voltar e ficar. Esse é o subtópico, as consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço com seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa, segundo Samuel 12, 10 a 12. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levavam a gemidos. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Salmo 32, de versículo 2 ao 4. Já o Salmo 51 mostra a confissão do pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados, o salmista purificado. Salmo 51, 2 a 8, 2 a 6, né? Então, tanto o Salmo 32 como o Salmo 51, Davi escreve depois de ter se arrependido, depois de Natan ter o confrontado. O Salmo 32 demonstra como ele vivia calado, né? Como ele vivia, o que acontecia com a sua alma, a mão de Deus pesando, seus ossos envelhecendo, ou seja, ele sem humor, sem alegria. E o Salmo 51 já mostra ele confessando e pedindo a graça, pedindo a misericórdia, pedindo para que Deus não lançasse ele fora de sua presença, não retirasse seu Espírito Santo, lhe desse de novo, né, a alegria da salvação, o sustentasse com o espírito voluntário. Queria que Deus recriasse, né, um coração puro, renovasse o espírito reto. Então, dois salmos belíssimos que mostram uma condição humana tão terrível, que é o pecado encoberto, né, e as consequências desse pecado, de perder a paz, perder a salvação, perder a vida eterna. Né? Então, ele sabia que tudo isso era mais caro do que perder o reino, perder qualquer outra coisa. Era isso que ele valorizava mais e pede para que Deus o restaure. Terceiro tópico, confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Primeiro subtópico, confessando pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Então a gente pede perdão a Deus, mas o mediador é Cristo, porque Cristo que morreu por nós pagando nossos pecados. Então Cristo intercede por nós e nós somos perdoados pelo sangue do Senhor, né? Por isso que nós devemos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Salmos 51, 3, 4, Mateus 9, 2 e 6, que diz: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então o Senhor, Ele perdoa, né? Ele disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. O povo começou a razoar, mas Jesus demonstrou seu poder curando aquele paralítico. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Lucas 7, 48. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então Deus perdoa por intermédio de Jesus Cristo, porque quando Deus olha para nós, a gente foi lavado, comprado, remido com o sangue de Jesus, o Senhor vê o sacrifício de Cristo na nossa vida. Então Ele perdoa, né? E para isso a gente tem que passar por essa fase, a confissão do pecado. E em 1 João 1, lembre-se que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. 1 João 1, de 7 a 9, dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Né? Então, não é o mediador humano que vai me dar uma receita para ser perdoado. É eu realmente me arrepender, confessar, aleluia, me valer do sangue derramado de Cristo ali na cruz, para que eu possa alcançar o perdão de Deus. Segundo subtópico, alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Né? Aquele que encobre o pecado, ele nunca prosperará. Né? Então sempre vai estar estagnado, né? Espiritualmente falando. E até materialmente também, porque as consequências do pecado
são terríveis. Portanto, se eu optar por isso, eu vou sofrer, como Davi sofreu, como Adão e Eva sofreram, se escondendo ali de Deus. O melhor é o quê? Largar o fardo, né? É se purificar de novo, é se lavar, como disse Davi, lava-me, purifica-me, ficarei mais alto que a neve. Então, deixar esse sofrimento espiritual e emocional, mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado, vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Provérbios 28:13. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a alma. Todos os processos de confissão e abandono do pecado revelam a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. Então ele reconcilia todas as coisas em Deus através do sacrifício do Senhor, né? E nós temos esse acesso. Glórias a Deus. Não há pecado que não possa ser perdoado. Você tem que me arrepender, tem que correr, pois o dia de amanhã não me pertence. Então eu preciso estar todo tempo em comunhão, aguardando a volta do Senhor. Aleluia. Ou através do arrebatamento, ou através da morte, eu vou ter que me encontrar com Deus e eu não posso consertar mais nada lá. Está tudo certinho aqui, perdoado, purificado. Quem faz assim encontra o caminho de cura e restauração, conforme lemos nas palavras do salmista. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmos 51, 3 e 5. Graças a Deus, irmão. Para que nós possamos entrar por essa porta, para que a jornada prossiga. Aleluia. Caiu, Deus não nos deixa prostrado. Deus está estendendo a mão para que nos levantemos de novo e continuemos a jornada. O inimigo vai tentar seu povo, vai querer nos acusar, mas todo pecado confessado e deixado, aleluia, já foi purificado. Então, ele vai poder responder ao diabo: o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Concluindo, diz o seguinte: em nossa caminhada cristã estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Né? Então, estamos sujeitos, aleluia, mas a saída não é encobrir, não é ocultar. É confessar e deixar e alcançar misericórdia. Próxima lição: resistindo à tentação no caminho, né? Glórias a Deus. Então, mais um tema importante, aleluia, porque resistir à tentação é não pecar, né? A gente falou hoje de pecar e confessar, mas resistir é realmente não cair, não pecar. Amém? É o que nós veremos na próxima lição. Né? A voz está quase findando, louvado seja o nome do Senhor, afônico, cada grito. Os passarinhos também não ajudam, né? Pois aqui onde a gente mora, parece que eu crio passarinho, não, eles estão todos soltos nas árvores aqui em volta de casa. Glórias a Deus, mas tudo faz parte, tudo glorifica a Deus. Né? Todo que tem fôlego glorifica o Senhor, eles estão lá adorando. Glórias a Deus. Os irmãos continuem nos ajudando, abençoando esse trabalho, compartilhando, comentando, curtindo, né? Se inscrevendo, aquele que não é inscrito. E o material está na descrição do vídeo, de forma gratuita. Os irmãos podem baixar e fazer uso de suas aulas. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos pela tua palavra, pelo caminho vivo, Pai Santo, que o Senhor abriu para nós, inclusive para nos reconciliar contigo, Pai, através da confissão do pecado, aleluia, do arrependimento, Senhor Jesus, e de deixar o pecado. Deus poderoso, ajuda-nos, desperta-nos, santifica-nos, Pai. Purifica, Pai, nosso coração, crie em nós também um espírito reto, Pai, sustenta-nos com um espírito voluntário, não nos lance fora da tua presença, e não retire de nós o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.